Oferecimento: SM Corretora, Ideal Magazine, Discar Distribuidora, Marília Eventos e Atual Internet. Muito bem, já de volta aqui no nosso canal do Julimar Silva, no canal do YouTube. Quero agradecer a você que está na nossa audiência aí, que faz parte aí da nossa audiência, certo? Gente, agora a gente vai falar aí sobre essa guerra lá no Irã, que está sendo iniciada pelos Estados Unidos e também por Israel. A gente viu neste sábado o ataque que ocorreu, matando mais de 200 pessoas, mais de 200 crianças, na verdade, porque atingiu simplesmente uma escola, um lugar. Meninas foram mortas e a impressão que dá é que a mídia brasileira, a mídia mundial, dá mais atenção ao Irã, à ideia a política, e menos às vítimas. O que a gente está vendo aí é mais um assassinato em série dos Estados Unidos e Israel. E a gente vai entender um pouco mais do que se trata isso, porque de fato o que a gente está vendo aí é mais um morticínio sendo iniciado. E pode ter certeza, se outras potências que têm a capacidade repressiva não atacar Estados Unidos, não atacar Israel, fica por isso mesmo. É mais um crime de guerra, sem punição, porque hoje quem tem arma, infelizmente, é quem manda no mundo, né? Quem tem arma nuclear, principalmente. E a gente está vendo aí mais um país, que é os Estados Unidos e também Israel. São dois países que se completam, porque Israel é mantido pelos Estados Unidos. Israel é um protetorado dos Estados Unidos e eles mandam armas para lá o tempo todo. O ataque a Irã foi coordenado e eu acredito que vai ter reação, mas vamos entender um pouco aí o que aconteceu. O que se divulga do ponto de vista dos Estados Unidos é que foi um ataque preventivo. Presta atenção na narrativa que se querem construir. O que a gente viu aí foram 200 vítimas, 200 crianças mortas pelos Estados Unidos, civis, membros de forças de segurança também, centenas de feridos lá no Irã. Ocorreu também a morte do Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã desde 1989. Ele foi morto durante o ataque a Teherã, agora neste sábado. A morte foi confirmada oficialmente tanto pelo governo local quanto pelos Estados Unidos e Israel também. Ali Khamenei tinha 86 anos e era uma figura central na estrutura do poder, tanto político quanto espiritual lá do Irã. A sucessão, a gente já está acompanhando aí na mídia que já tem um representante interino para lá no Irã. Vou só conferir aqui acredito aqui que alguns veículos já venham trazendo já um novo nome indicado para suceder o Ali Khamenei, que tem um conselho que vai ser instalado para se escolher de fato. É o Conselho de Lideranças do Irã. Mas por enquanto foi nomeado Alireza Araf. Ele foi nomeado neste domingo como novo membro jurista
do Conselho de Liderança do Irã, órgão encarregado de desenhar o papel do líder supremo, até uma assembleia de peritos, até que essa assembleia de peritos eleja um novo líder. Foi o que informou a agência de notícias ISNA. Membros do Conselho dos Guardiões e membro do clero, Araf, ele era membro, né? Na verdade, ele é membro do Conselho de Guardiões e membro do clero. Ele fará parte do Conselho de Liderança Temporária, ao lado do presidente Masoud. Exatamente. Então, a gente está vendo aí, algumas nações já se pronunciaram, no caso, Vladimir Putin, que na verdade, a Rússia, ela é uma das nações mais próximas do Irã, até do ponto de vista diplomático, assim como a China também. A China diz que acompanha de perto essa situação, mas o presidente Putin, ele se pronunciou e destacou que Vladimir Putin classificou o assassinato do líder supremo do Irã como um assassinato cínico. Foi assim que ele se referiu, segundo a agência de notícias estatal russa TASS. Foi um dos primeiros comentários oficiais de Putin. Ele descreveu a morte do Ayatollah Ali Khamenei como um assassinato que viola todas as normas de moralidade humana e direito internacional. Putin também disse que Khamenei seria lembrado na Rússia como um estadista excepcional. Foi assim que o Putin se referiu ao Ali Khamenei. O que demonstra aí que Moscou está atenta ao que está acontecendo lá, e pode haver, quem sabe, uma reação russa também diante dessa situação. O que a gente está vendo é que o Irã já começou a retaliar os Estados Unidos. Bases foram atacadas em vários pontos. Ataques do Irã deixaram pelo menos 9 mortos em Israel. Um prédio foi atingido em Jerusalém depois que ocorreu. Aí, ao menos 9 pessoas morreram após o lançamento de míssil contra Israel. Com ataques iranianos, mais de 20 pessoas estão recebendo tratamento em hospitais também por conta dessa reação. Então haverá reação. Quase 30 pessoas ficaram feridas no ataque do Irã a Israel. O domo de ferro lá deles não conseguiu frear esse ataque. Que, diga-se de passagem, na minha percepção, o Irã tem todo o direito de se defender, na minha percepção, porque é um país que está sendo agredido aí gratuitamente pelos Estados Unidos. O que eles querem é derrubar o governo e tomar, como fazem com todos os outros países, né? Roubar o dinheiro, roubar a riqueza. Os Estados Unidos é dono disso, roubar as riquezas. Basta olhar para a Venezuela. A Venezuela agora está passando por uma situação parecida, e eles estão roubando a riqueza da Venezuela, o petróleo, obrigando o país a assinar acordos que eles não querem, né? É isso que é os Estados Unidos ao longo da história, um ladrão de riquezas. O Irã voltou a lançar ataques em alguns países do Oriente Médio. A gente vai ver aqui a reação foi grande do Irã, ou seja, a Guarda Revolucionária afirmou ter lançado mais uma onda de mísseis e também de drones contra os países da região que são aliados dos Estados Unidos. Porto de Abu Dhabi registrou aí fortes explosões. Também neste domingo a gente tem aí o anúncio de operações de combate no Irã pelos Estados Unidos também. Ou seja, é uma guerra que só está começando. Então a coisa vai aumentar a tensão a partir de agora, com o povo sendo insuflado também. Não é uma coisa pequena o que está acontecendo lá. Pode ter uma guerra regional muito grande.
O Irã ameaça lançar sua ofensiva mais pesada após a morte de Ali Khamenei. Eu acredito que se deve esperar aí ataques muito maiores a partir de agora, desde que foi anunciada a morte do Ali Khamenei. Inclusive a morte do Ali Khamenei deve ser usada como, colocar ele como vítima, né, de todo o processo dos Estados Unidos aí, para que haja um insuflamento do povo no sentido de abraçar a causa do próprio Irã também. Eles vão fazer uso disso também, né? O presidente do Irã diz que a morte de Khamenei é uma declaração de guerra. O Irã respondeu com mísseis tanto em Tel Aviv como em Jerusalém. Países do Golfo se reúnem neste domingo para discutir o ataque. Vamos ver o que eles vão decidir depois disso, né? O governo do Irã já confirmou a morte, né, do Ali Khamenei. O Papa também pediu o fim dessa espiral de violência no Oriente Médio também. Só que é aquela história, né? Eles têm que ter garantias. Infelizmente os Estados Unidos não estão dando garantias. Hoje talvez seja o país mais inconfiável, um dos mais inconfiáveis do mundo, seja os Estados Unidos, hoje diante dessa situação de guerra comercial e também guerra real, com mísseis, com tiros. Então o que a gente está vendo aí é um desmantelamento das relações institucionais, relações internacionais. Olha, para você ter uma ideia, né, na resposta, o Irã atacou o Bahrein, atacou prédios, na reação. Atacou Abu Dhabi, né? Teve um prédio em Dubai também que foi atacado. Então assim, os ataques estão acontecendo. É uma guerra que só está começando e a gente vai ficar acompanhando também aqui o desenrolar deste conflito. A notícia mais urgente é que o Irã já anunciou o líder supremo, um interino nesse caso, que é o Alireza Araf, que comandará o processo de substituição do Ayatollah Ali Khamenei e vai nessa junção aí de esforços internos tentar eleger um novo líder. Já há estudos aí dizendo que o Irã talvez não apoiaria uma escolha familiar. Poderia ser o filho do Ali Khamenei assumir, porém, e talvez ele não tivesse o apoio político suficiente para poder comandar todo o processo, não tivesse força ali de articular. O fato é que eles vão ver quem escolhe para poder tocar para frente. Então essa guerra aí, o objetivo do Trump é derrubar o governo. Então pode esperar que venha uma guerra muito maior. Para mim, dessa vez, Israel vai sofrer as suas piores consequências. Na última vez a gente viu que mesmo o Irã atacando, Israel quase não sofreu perdas. A gente já viu que já morreram 8 dessa vez. Então a ofensiva do Irã será muito maior do que na anterior, naquela última vez que houve um ataque norte-americano. O Estreito de Hormuz, que é uma das passagens de petróleo no Oriente Médio para o Ocidente, também já foi fechado. Então nós vamos ver consequências econômicas, consequências políticas e consequências de guerra. A gente vai ver a França, por exemplo, já está pedindo uma reunião na ONU para discutir, porque há uma insegurança ali perto da Europa. Então, o que a gente está vendo aí é uma conflagração ali naquela região do Oriente Médio, podendo escalar para uma guerra. Pode não ser mundial, mas pode ser uma guerra na Europa, uma guerra no Oriente Médio inteiro, envolvendo até a Rússia e a China. Porque assim, já temos uma guerra na Ucrânia, temos uma guerra em Gaza e outras pequenas guerras no mundo que a gente não está nem falando. Mas tudo por ali, pela África, outros países
ali no próprio Oriente Médio, tem a guerra na Síria, tem os ataques na Cisjordânia, enfim, tem outros lugares ali que também estão sofrendo, mas que agora os olhos do mundo estão sendo voltados agora para o Irã. Só que o Irã, dessa vez, eu acho que vai usar até todo o seu armamento para se defender, né? E vamos ver no que isso vai dar, porque Irã pode ser socorrido pela Rússia e pode ser socorrido pela China também. É uma guerra sem precedentes aí, né? A gente volta a qualquer momento aí com mais informações no canal do Júlio Mar Silva. Valeu, gente, obrigado, até mais.